Fala galera, estamos começando mais um Nação Debate, agora praticamente quase sim campeão carioca, né? Ale, tá comemorando demais, não pessoal, realmente o time do Flamengo é um time muito, cara, não vai tomar 4 gols, realmente a verdade é essa, o Flamengo foi muito bem hoje, olha só, o Nova Iguaçu deu mais trabalho que o Fluminense, tá? O Rossi trabalhou mais no primeiro tempo do que todo o campeonato, tá? E olha, o Nova Iguaçu, tem que tirar o chapéu pro Nova Iguaçu, um trabalho muito bem feito, eu dizia aqui, o Laranja Mecânica vai dar trabalho pro Flamengo, já tem fogos aqui acontecendo nesse momento, né? Eu tô aqui na casa da sogra hoje e o pessoal já fazendo festa, tô aqui em Volta Redonda hoje. Um abraço pro pessoal de Volta Redonda que nos acompanha, né? A nação é grande aí por todo o Brasil, aqui em Volta Redonda, então nem se fala. Olha, gente, destaque aí praticamente pro time todo, né? Na realidade, o Luiz Araújo eu achei que destoou um pouquinho, né, no primeiro tempo, pouquinho não, na verdade não foi bem, tá? Mas também aquela fatiada na bola que ele dá, o lançamento pro Cebolinha, pro gol do Pedro, né, inacreditável, uma bola de quem sabe jogar futebol, né, o Tite gosta muito desse jogador, mas eu gostaria de ter visto o Bruno Henrique antes já, ter entrado antes, até mesmo no lugar do Luiz Araújo e podendo jogar o Cebolinha pelo lado direito, né, mas que bom que o Luiz acertou esse passe sensacional, uma bola muito boa, mas ainda destoa de todo o elenco, não tá no mesmo nível dos jogadores do Flamengo, né? Outro destaque também para o Rossi, né? Não pela partida, até alguns momentos aí meio atrapalhado em saída de bola e tal, mas atingindo aí um número expressivo, batendo mais um recorde, né? Se eu não me engano, 18º ou 17º goleiro do mundo, né? Já tá nessa lista aí, lembrando que acréscimos não conta, né? Então ele chegou na minutagem aí, cara, sensacional o Flamengo, e a gente deve sim comemorar muito. Olha, você já tá comemorando o Campeonato Carioca? Não, mas eu acho muito importante essa vitória, né? Vai ser muito difícil o Nova Iguaçu, né, reverter esse placar, fazer 4 no próximo jogo. O Flamengo faz 1, faz 2, não vamos tomar 5, 6 gols no próximo jogo, né? Realmente o Flamengo aí com as mãos, quase as 2 mãos na taça do Campeonato Carioca e quase rouco aqui, assistindo em casa, na televisão, normal, né? A gente se emociona, Ale, se fosse contra o Vasco, contra o Fluminense, gente, é isso, não importa, o Nova Iguaçu mereceu, o Nova Iguaçu foi o segundo colocado, né, no geral, quer dizer, passou pelo Vasco. Pra vocês terem uma noção, o Nova Iguaçu enfrentou o Vasco 3 vezes esse ano, tá? Empatou 1 e venceu 2. O Vasco não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu em 3 jogos nenhuma vez, né? E o Flamengo realmente dominou, principalmente no segundo tempo. Olha, pra mim foi pênalti, tá? Foi o pênalti no Ayrton Lucas, o primeiro, né, obviamente, onde todo mundo aí na rede social, na internet, dizendo que não houve a penalidade máxima. O que houve foi um atraso do Ayrton, um retardo, vamos dizer assim, né? Quando ele cai, né? Mas não, houve o contato, houve atrás, não teve intenção, não importa, meu amigo. Ninguém faz um pênalti intencional, né? Teve ali o contato e aquilo, se fosse fora da área, seria falta. Dentro da área, naturalmente pênalti muito bem marcado, que o Pedro converteu, né? Olha, o impedimento, pra mim, do Pedro não existiu, tá? Não existiu, aquilo ali era gol legal, o Flamengo que chegaria à marca dos 13 mil gols, e chegou depois na sequência, obviamente, com o gol também do Pedro, né? Gente, sensacional, olha, incrível. E o terceiro gol, a gente viu aquela jogada, aquela briga, o gol contra, né? Até injusto, porque o time do Nova Iguaçu, não sei se o Nova Iguaçu não deve ter tomado 3, eu não tenho esse número aqui, mas acho que o Nova Iguaçu não tomou 3 de ninguém esse ano, tomou 2 do Internacional pela Copa do Brasil, quando jogou com o time misto, tá? Priorizando o Campeonato Carioca, e assim foi, e chegou muito bem à final com méritos. Gente, agora a gente deve viajar tranquilo para Bogotá, lembrando que o Flamengo estreia contra o Milionários na Colômbia, a 2.600 metros de altitude, é verdade, né? Mas como diz aí o nosso Fábio Masseridian, o principal preparador físico do Brasil e das Américas, que é o nosso preparador físico, né? Ele diz o seguinte, olha, eu já fui milhões de vezes para Bogotá e tem jogador que nem sabe que tem altitude lá. O que eu quero dizer é o seguinte, é um jogo duro, existe altitude, mas o Fábio Masseridian diz que apenas entre 4 e 6 horas começa a fazer os efeitos da altitude, começam a ficar no organismo do jogador, né? Começa a incomodar. Então o Flamengo deve ficar próximo a Bogotá, os fogos por aqui continuam, né? A galera gritando, comemorando, esse ambiente do torcedor não tem problema nenhum, não pode chegar no vestiário dizendo que é campeão, claro, mas realmente muito bem encaminhado aí, mais um título do Campeonato Carioca
Carioca para o Flamengo. Retomando a questão de Bogotá, né, o Flamengo deve ficar próximo a Bogotá e chegar em Bogotá na hora do jogo, né, lembrando que no El Campín, estádio do Milionários, uma parte estará reservada ali, não vai poder ter torcedores, porque vai ter um show na semana, né, Carol ou alguma coisa, vai ter um show lá, então o restante do El Campín, que é um estádio grande, né, é um estádio municipal, e o jogo irá acontecer sim no El Campín, haveria a possibilidade de ser em outro lugar, será no El Campín. Flamengo vai em busca do tetracampeonato da Libertadores e de mais um título do Campeonato Carioca, né, agora é comemorar, agora é a gente continuar torcendo, e gente, a partir de agora um jogo atrás do outro, a gente ficou aí 13 dias sem o Flamengo em campo, é uma loucura, né? É uma coisa muito triste. Agora não vai acontecer mais isso, não. Tem em Bogotá contra o Milionários, depois na sequência, depois Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, que está invicto, também estava, pelo menos vai jogar a final contra o Vila Nova, lá pelo Campeonato Goiano, né? Mas o Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense, provavelmente esse jogo vai ser no Serra Dourada. Tem jogo depois, tem Palestino, tem Altitude contra o Bolívar, meu Deus, que já meteu até 3 no Palmeiras da última Libertadores, o penúltimo, enfim, jogo difícil. La Paz, sim, em La Paz é complicado. O Bolívar, dos 11 jogadores, 9 atuam na seleção boliviana, mas primeiro agora pensar em Bogotá, no time do Milionários. Então, bilionário Flamengo vai enfrentar o Milionários lá na Colômbia. Um abraço, gente, todos. Agora vocês ficam aí, que sabe o que vai ter? Toda a cobertura aí do pós-jogo, no sentido de zona mista, entrevista coletiva, toda a nossa equipe dos canais Paparazzo Rubro Negro, cobrindo aí esse grande evento, essa grande festa da vitória do Flamengo no Maracanã. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Julie da Flá TV, eu queria que você falasse sobre esse primeiro jogo de hoje, levando em consideração que o Flamengo teve 2 semanas para treinar, estudou o adversário e hoje conseguiu anular as principais jogadas de Nova Iguaçu e também está com uma defesa muito boa, mais um jogo sem tomar gol. Então eu queria saber se você está satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje. Boa noite, obrigada. Boa noite. São diversos itens que tu abordou. Primeiro, nós não tivemos 2 semanas de treinamento, porque tinha 7 jogadores fora. Isso é um problema. Não desdizendo, mas colocando. Então, os trabalhos... Agora eu estou vivendo o outro lado, de técnico de clube, quando os atletas vão para a seleção e ficam, inclusive com desgaste de fuso horário, de viagens, como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício, o Ayrton, que não jogou, mas também, enfim, a gente ter essa quem mais? Vinha. Então, a gente tem, por vezes, um quebra-cabeça muito grande. O melhor ataque contra o terceiro melhor ataque se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com 2 equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, muito. Falei para ele pessoalmente, externo de forma pública. A qualidade da equipe do Nova Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu, porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, um Grau que tinha perdido um jogo e que não está nada decidido. É uma vantagem? Sim. Considerável? Sim. Mas nós temos consciência, até porque, agora eu e o César aqui, nós também já iniciamos a nossa carreira com o Carlos e sabemos dar valor a isso. Tite, boa noite. Desculpa. Tite, boa noite. Igor Dorileu da Band. Gostaria que você comentasse a suspensão do Gabigol. Hoje a torcida cantou o nome dele. Queria que você contasse como você enxerga toda essa situação. O que eu posso é ser solidário. Isso eu externei numa mensagem a ele, que a gente quer ele o mais rápido possível, mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico e diretivo, ela seja resolvida. É uma alçada, que ela tem aí as suas particularidades jurídicas, né, do caso, que está sendo analisado. O que eu posso é ser solidário. Nós, enquanto departamento todo de técnico, a gente está com os profissionais acompanhando, fazendo treino específico dentro das leis, né,
dentro da situação legal. É isso, né, Bruno? É isso, né, Luiz? Estabelecendo dentro desse aporte importante para que pós-julgamento ou que seja julgado rapidamente a gente tenha ele de volta. Boa noite, Tite. Luciana Zogaibo, do canal Gol. Teremos ele de volta se assim o julgamento determinar, para a gente ficar, senão... Se assim, desculpa, se assim o julgamento o colocar dessa forma. Bom, Tite, desculpa. Luciana Zogaibo, do canal Gold. Hoje o Flamengo não jogou fazendo aquela pressão habitual, mas esteve o tempo todo no campo, né, do Nova Iguaçu, fazendo um jogo bem compactado, controlando. Isso já é uma estratégia, pensando também na sequência, né, no caso, para se poupar um pouco para o jogo da Libertadores. E como você está se sentindo também em estrear na Libertadores agora, comandando o Flamengo? Essa segunda parte eu não tenho, ainda posso te falar depois da estreia. Estava muito voltado esse jogo. E se tu fizeres uma observação aí, ela tem um cunho tático na primeira. A pressão que nós exercemos, a pressão ela é sempre a bola e a referência. Então o que é? Deu tiro de meta, nós não voltamos para marcar uma. Nós fizemos pressão sempre. E o Nova Iguaçu todas tentou sair jogando. Por quê? Porque os dois gostam da bola. A compactação ela se dá depois intermediária. Por quê? Porque a bola está aí. Depois teve uma pressão baixa, porque o adversário daqui a pouco conseguiu, e a bola está dentro do nosso campo, e nós temos que compactar. Então a referência de movimentos da equipe, ela se dá em relação à bola. E nós tivemos, acho, um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande, um calor também que oferecia, mas um volume muito grande de oportunidades. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Quando você chegou ao Flamengo em outubro, tinha deixado bem claro que o primeiro grande objetivo era a classificação direta para a Libertadores. Ele veio esse objetivo, daí você fez toda a pré-temporada nos seus moldes de trabalho. Agora você está muito próximo do primeiro título, pela vantagem construída nesse jogo, e muito próximo também de desafios ainda maiores, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, que vem pela frente. Eu queria que você fizesse uma breve avaliação desse período e o seu sentimento de tudo que está acontecendo no Flamengo desde então da sua chegada. Chegamos juntos, certo? Sim. E às vezes eu olho para ele porque a gente comenta muito entre a comissão técnica e hoje na palestra também. Eu dou a primeira parte. A gente só conseguiu desenvolver um trabalho melhor agora nesse ano e na pré-temporada porque a gente veio antes. Não era a minha intenção de vir. Confesso. Não era. Eu gostaria de pegar no início do trabalho, porque era uma situação muito difícil, com uma exigência muito alta. Mas todo o trabalho da comissão técnica, poxa, vamos que a gente adianta também um trabalho, mesmo que fica com uma possibilidade de resultados negativos e o trabalho se perder. Por quê? Porque a exigência de Flamengo é muito alta. Eu tenho consciência disso. Né? E aí a gente conseguiu, naqueles 12 jogos também, trouxe, juntamente com a equipe toda montada e que estava aqui na classificação, mas também nos adiantou um processo para nós fazermos esse desenvolvimento que nós estamos tendo agora. Tratando-se de planejamento, a gente entende que é positivo sim a nossa vinda prévia, né, terminando o ano. Iniciamos o ano entendendo quais eram as forças e os ajustes que nós precisaríamos para a competição, para as competições, né? E é interessante não só o entendimento dos atletas, como a evolução do grupo, né? Hoje a gente teve a participação de todos os próprios atletas que voltaram da seleção e também os atletas em transição, né? Jogadores que vêm da base e acabam contribuindo também. Você vê que quando a equipe começou a dar sinais, né, de desgaste, de cansaço, a reposição foi à altura. Então, isso a gente fica bem satisfeito, né, porque sabemos do calendário árduo e que a gente vai ter que fazer essa rotação e os jogadores estão preparados. Oi, Tite. César, boa noite. Sérgio Lobo aqui. Você já elogiou o Nova Iguaçu, inclusive o trabalho do Carlos Vitor. E o Flamengo está trazendo um jogador já confirmado pelo Marcos, que é exatamente o centroavante Carlinhos. O único que fez um gol no Flamengo, num time que não foi, na verdade, comandado por você no dia. Eu queria saber o que você lembra dele, da base do Corinthians, já que ele fez a base lá. Como é que você vê as características dele aí, encaixando no que você tem de grupo? E
a opção que ele vai ser ali para o Pedro, né, se juntando ao grupo já na outra semana, né? Bom, a direção confirmou, né? Sim. Essas tratativas, enfim. O Bruno até salientou, falta o exame médico ainda, né? Porém, ele tem mais uma semana de Nova Iguaçu, destaque da competição. Sabíamos da necessidade, um jogador que chama muita atenção, não pelos gols, né? Então, também parabenizo a diretoria pelo processo todo, né, de tomar a iniciativa de fechamento, porque a gente sabe como são as negociações, né? Muitas vezes são horas, minutos, às vezes você acaba perdendo oportunidades importantes, mas a gente se reserva no direito de falar do Carlinhos no Flamengo a próxima semana, né? Até por uma questão ética. É um jogador que ainda tem uma semana de Nova Iguaçu e a gente respeita essa semana e esperávamos pós essa semana de braços abertos aqui. Eu posso falar que no Corinthians eu não acompanhei ele. Eu não sabia. Vi só ele aqui. Eu não tive esse acompanhamento. Vi aqui. Tite, César, parabéns pela vitória. Fiquem à vontade, qual dos dois quiser responder. O Flamengo tem estreia na Libertadores entre os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo tem 2 jogos de Libertadores com um jogo da final do Carioca entre eles. Porém, é um jogo, claro, que vocês falaram, eu entendo esse discurso e eu concordo com ele de que não tem bobo no futebol e não está ganho, ok. Porém, a gente está falando de 2 jogos de Libertadores. E aí eu queria saber se existe a possibilidade, por conta do que aconteceu hoje aqui, do jogo do final de semana que vem se tornar um jogo onde vocês possam fazer algumas mudanças pensando nas partidas da Libertadores. Obrigado e parabéns. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não, estou falando assim de coração aberto, não. Boa noite, professor Tite, César, Bruno Castanha, parabéns pela vitória. Queria falar um pouquinho do jogo. No primeiro tempo, hoje, especialmente, o Flamengo pecou em muitas tomadas de decisões ali, naquele último passe ou na última finalização, fez um placar maravilhoso, mas a sensação é que poderia ter sido maior ainda, né, esse placar. Então eu pergunto para você, isso foi referente agora a essa parada, ou é uma situação que o Flamengo precisa melhorar, né, para frente? E César, você deve, um atleta, deve ter jogado várias vezes na altitude. Na terça-feira agora o Flamengo tem estreia na Libertadores na Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e a questão da logística aí para esse jogo. Obrigado. Nós tivemos uma experiência importante, né, num passado recente, um resultado conseguido com a seleção, né? Isso está com os dados essa parte de logística, cuidado do Departamento de Saúde, né, dos médicos e dos preparadores físicos também. A gente confia muito nesse processo, né? E, assim, como atleta, eu tenho mais resultados positivos, né? E como gestor também, né, na altitude do que negativos. Então, retrospectiva, analisar sobre isso, né? Se você já chega com uma mentalidade que vai ser difícil, que a dificuldade é muito mais nossa do que do adversário, isso pode trazer um sentimento de inferioridade, mas quando esse psicológico e também esse processo o momento de chegar, o horário de chegar, como chegar, em termos até de refeições também, a gente tem tudo isso muito bem organizado e entendo aí que essa parte física não deve ser algo que venha nos prejudicar. O penúltimo passe, essa finalização, é um mérito, e quando ele trazia o Nova Iguaçu, ou a gente empurrava ele para trás, e ele numa marcação baixa,
a pressão no nome da bola era sempre muito forte. E a qualidade da equipe do adversário em neutralizar essas infiltrações e essas coberturas curtas é que também nos prejudicava. Teve esse componente também. Fábio Barcelos, Família da Nação. Tite, recentemente você esteve na seleção brasileira, né? E hoje há um desinteresse por parte do público em geral. E eu queria saber o seguinte, a seleção brasileira jogou agora, recentemente, não só a seleção, mas os clubes, os jogadores do Flamengo e de outros clubes. O Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira atualmente, fala do resgate do torcedor brasileiro em voltar a se juntar à seleção. E eu queria saber o seguinte, como haver esse resgate se a jogadores dos clubes durante meio turno de um campeonato, por exemplo. O próprio campeonato e os clubes seus afiliados. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite. Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico e isso me orgulha muito. A comissão técnica nos orgulha muito. A construção que nós tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, esses jogadores da base que vem se consolidando, a equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando. Tem tantos aspectos que eles são importantes e que agora esse é o meu chão, esse é o meu orgulho, é fazer o melhor trabalho possível. Nós fazemos o melhor trabalho possível no Flamengo. Boa noite, Tite, César Sampaio, parabéns pela vitória. Vinícius, MS Web Rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a marca que o Flamengo chegou hoje, né? O primeiro time na história do futebol a chegar à marca de 13 mil gols, 13.001. E desses 3 de hoje, 2 foram construídos, os 2 últimos construídos no campo de ataque, pressionando e roubando a bola do adversário. Ajuda aí, Cleber. Surpreso pelos números, não sabia. Nós ficamos felizes também porque assim, tudo isso é trabalhado, né? É o resultado primeiro de um diagnóstico, de uma identificação, né? E de simulações nos treinamentos. Então, sim, a gente fica muito feliz porque hoje nós fizemos por merecer esse resultado, né? Não foi o acaso, foi trabalho, foi o resultado de um processo árduo de preparação, de entrega, de confiança dos atletas, né? Então, feliz, né? Esses números aí surpresa, mas sempre é bom quando o feedback é positivo, sempre é gratificante. Equilíbrio, vai falar de novo em equilíbrio, né? Não adianta tu fazer um monte de gosto e tomar uma porrada de gol lá atrás. Tu vai ficar inconstante e sem segurança, sem confiança. Não adianta tu ficar não tomando gol se tu não fizer lá na frente e não agredir o adversário. É uma lógica no futebol, é tão simples, mas toda vez que se foge de um ponto de equilíbrio, tu está mais perto de perder. Bota a bunda lá atrás, vai perder. Quer botar 8 atacantes e não tem um compromisso em compactar a equipe naquelas diferentes alturas da bola, vai perder. Ou a chance de perder ela é maior. Tentar equilibrar sem abrir mão de novo, volto a dizer, a equipe, eu acho que ela tem uma média de 2 pontos, quase 2,5 pontos por jogo, de gol por jogo. E sólida, então é difícil, é difícil. É a última aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Parabéns pela vitória. Guilherme Soares, da Web Rádio Audioativo. O sistema do Flamengo, ele tem por característica ser sólido defensivamente. Porém, tanto Varela quanto o Ayrton Lucas, muito criticados no final do ano para o início do ano, eles vêm apoiando bastante no ataque. Como você vê essa evolução dos laterais e o ganho de confiança, como você pouco acabou de dizer, para o restante da temporada? Muito obrigado.
enxergamos de maneira positiva, né? É interessante, sim, esse processo de construção na fase ofensiva, então tem toda uma elaboração, a gente não tem um prato pronto, porque a cada jogo a dificuldade ou o espaço ele aparece em um determinado local e cabe a nós identificarmos esse local e trazemos estruturas para que a gente possa, sim, com a bola pôr o adversário para trás e transformar esses espaços em oportunidades de gols e, ao mesmo tempo, neutralizar, né? Como o Tite disse, é um equilíbrio aí, né? A lógica do jogo é fazer gol e não tomar. E esses atletas, na reposição, eles terem tempo ou coberturas para que não deixem esses espaços vazios. Então, é mais ou menos por aí, enrolei, mas se a gente... Os adversários também, como nós observamos entrevistas dos adversários, eles também veem as nossas. Nós temos externos que abrem o campo e que tem muita velocidade. Aí não dá para botar lateral lá. Vai estar dois corpos, não ocupam o mesmo espaço, né? Sim, no mesmo lugar. Espaço, né? Então eles vão fazer uma função diferente, É isso, gente. Obrigado a todos.